Vamos acompanhar o violão, Mateus, os violões hoje. Glória a Deus. Oh! Graça e paz, amados. Amém. Que alegria poder estar aqui nessa noite, mais uma vez com os irmãos. E espero que Deus continue falando conosco. Espero que Deus continue ministrando ao nosso coração. Espero que Deus nessa noite continue a nos mostrar a sua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor, na sua palavra, Ele é Criador. Lá no livro de Gênesis nos diz que no princípio era o verbo, ou melhor, João que diz, que foi lido aqui no começo, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, sem Jesus, nada do que existe, existiria. Mas também lá no Gênesis fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou, irmãos, os céus e a terra, pela sua palavra de poder. Amém. O texto nos diz que a terra estava sem forma e vazia. Os teólogos discutem ali o intervalo entre a queda de Satanás e esse tempo em que o caos estava estabelecido e Deus, pela sua palavra poderosa, colocou ordem em todas as coisas. Porque Deus coloca ordem no caos, mediante a sua palavra. O texto diz, e disse Deus, e quando Deus disse, Ele chamou à existência as coisas que não eram, porque só Ele é capaz de chamar à existência do nada, aquilo que ainda não existe. E disse Deus, haja luz. E o caos então teve uma ação divina e foi transformado. Eu estou dizendo isto porque pela palavra criadora, Deus trouxe à existência tudo o que nós vemos. A luz, os vegetais, os animais, as aves, separou as águas, os luminares, tudo. Deus estabeleceu mediante a sua palavra de poder. E não satisfeito com isso, ainda enviou o verbo que se fez carne e habitou entre nós, seu Filho, o verbo encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas. Eu gostaria nesta noite de fazer as minhas considerações no ensino da Bíblia, o ensino da palavra de Deus. E para nós pensarmos e para ficar gravado em seu coração e em sua mente, eu gostaria que você captasse esse tema que eu vou dizer aqui. O tema é o seguinte: basta apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Diga assim: basta apenas uma palavra. E tudo pode ser mudado na vida do meu irmão e na minha vida também. Basta apenas uma palavra, e eu não serei mais o mesmo. Você crê que basta apenas uma palavra? Porque o Deus que se revela pela sua palavra criou todas as coisas mediante ela, e nessa noite Ele pode mudar a sua história mediante a sua palavra de poder. Amém? Mas sem fé é impossível receber qualquer coisa de Deus,
porque sem fé é impossível agradá-lo. Você crê? E nós vamos pensar aqui sobre um homem que Jesus disse sobre ele: não vi tamanha fé em todo Israel. Não vi fé como a fé desse homem. A Bíblia nos ensina a atitude que esse homem teve. Uma lição preciosa de vida, entre tantas outras inspiradas por Deus e registradas em sua palavra nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus foi enviada para nossa edificação, para nossa exortação, para o nosso consolo, para o nosso conhecimento, para a nossa exortação, para que o homem e a mulher de Deus esteja apto para toda boa obra. Você está apto para toda boa obra? Quem está, diga eu estou. Eu estou. Quem não está, diga eu estarei. Eu estarei, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos pensar nisso. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra que a sua visão das coisas vai mudar. Basta apenas uma palavra que a sua fraqueza se tornará em força. Basta apenas uma palavra que a sua falta de direção terá um rumo. Você crê? Basta apenas uma palavra. Eu gostaria que você abrisse o Evangelho de Mateus capítulo 8, e nós vamos ler esse texto inspirado para a nossa edificação. Quando a palavra de Deus vem, ela é capaz de transformar a maldição em bênção. Ela é capaz de levantar aquele que está moribundo. Ela é capaz de ressuscitar mortos, que já cheira mal. Ela é capaz de abrir os olhos do cego. Quando a palavra vem, ela transforma o ser humano. Ela transforma a vida do homem. Ela muda os conceitos do homem. Ela muda sua mente e coração. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que adulterava não adultera mais. A palavra de Deus diz que ela é poderosa para fazer essas transformações. E eu creio. Amém? Amém? Está escrito assim, a partir do versículo 5. Os irmãos acharam? Amém. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Verso 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra. Diga somente uma palavra. Fala comigo assim: Jesus, nesta noite, diga apenas uma palavra para mim, mas que esta palavra venha a ser entendida completamente por mim
nesta noite. Você crê nessa oração? Apenas uma palavra e tudo pode ser transformado. Apenas uma palavra e tudo pode ser mudado. E o centurião diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno, eu não tenho dignidade, eu não presto diante do Senhor, eu não presto diante do Senhor, eu não valho nada diante do Senhor, eu não sou nada. Diante de ti eu não tenho dignidade nenhuma. Eu sou um centurião, eu sou o sexto poder do Império Romano. Eu tenho 100 homens fiéis à minha disposição, e o que eu falar para eles, eles fazem. Eu sou um homem sobre autoridade e que tenho autoridade. Porém, Senhor, diante de ti, eu não tenho dignidade nenhuma. Eu não sou digno que vás na minha casa. Eu não sou digno que vás onde eu moro. Eu não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Mas dizes somente uma palavra e o meu criado ficará são. Irmãos, eu fiquei olhando esse homem. Ele era um homem muito importante. Mas ele era importante, porém ele estava se importando com o seu servo, com o seu escravo. Ele estava se importando com aquela pessoa que o servia. E diante de Jesus, ele se desnudou. Falou: Jesus, eu não tenho mérito nenhum. Eu não sou nada. O Senhor é tudo, pode tudo, sabe tudo. O Senhor é capaz de fazer tudo. O impossível é obra fácil para ti. E disse para Jesus: olha, eu tenho uma pessoa que jaz paralítico na minha casa. Esse servo devia ser um homem atencioso, pontual, dedicado. Certamente ele não era aquele que enrolava, não. E ele se preocupou com a sua condição. E nós precisamos aprender aqui, irmãos, nos preocuparmos com a condição dos servos do Senhor. Tantos servos do Senhor que precisa de alguém que se preocupa com ele, que interceda por ele junto ao Senhor Jesus, e que creia que Jesus pode enviar a sua palavra e transformar a situação, porque Jesus pode fazer. Amém. Nada é impossível para Jesus. E o texto fala assim: tudo é possível ao que crer. Você é dos que crê? Amém. Nossa, essa aí foi para mim. Se você é dos que crê, uma para Jesus. Você é dos que crê? Amém. Aí, Senhor, para ti melhorou. Glória a Deus. E o texto então nos fala, no verso 9 ele diz: pois eu também sou homem sobre autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Digo ao meu criado faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E diz para Jesus: o Senhor é aquele que mandou o sol parar, o sol parou. O Senhor é aquele que abriu o mar vermelho.
O Senhor é aquele que fez descer fogo do céu, porque ele conhecia muito bem o Velho Testamento. Eles eram conhecedores. Ele falou: Deus que faz tanta coisa, pode enviar a sua palavra e curar o servo que está paralítico lá em minha casa. Você acredita que Deus pode enviar a sua palavra e livrar alguém daquilo que lhe é mortal? Ele pode. E você, durante esse período, pode estar intercedendo por alguém aí, para que quando você chegar lá, você tenha boa notícia. O Senhor fez. O Senhor agiu. Enquanto eu adorava na sua igreja, em sua casa, juntamente com os irmãos, quando a igreja se reunia para adoração, e eu intercedia pelo fulano ou ciclano, o Senhor agiu lá, Ele enviou a sua palavra e livrou aquele pelo qual eu intercedia naquele domingo. Isso é fé. E Jesus falou: eu não vi fé igual desse homem. Ele não quis nem que eu fosse lá. Ele pediu apenas para que eu enviasse a sua palavra, a palavra que cria, a palavra que transforma, a palavra que muda o curso das coisas. João diz que Jesus é a palavra. Então a palavra, ela tem o poder divino de mudar toda e qualquer situação. Pastor, mas no meu caso não tem jeito. Não tem mesmo, para você, mas tem para o Senhor. Para Ele tem jeito. Quando para o homem não tem mais jeito, tem jeito para o Senhor. Jesus disse, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Isso é o extraordinário, irmãos. É fascinante nós vermos essa relação entre Jesus, o centurião e o servo. Esse poder de Deus mudando circunstâncias, transformando vidas. E esse mesmo poder está atuando nos dias de hoje. Esse mesmo poder permanece vivo, ativo e poderoso. E nós precisamos pensar e pedir e querer que é possível Deus fazer as mesmas coisas através da nossa intercessão, da nossa petição. Por que será que Deus não tem feito grandes coisas através da minha vida? Da minha aqui? Eu acho que eu sei por quê. Porque eu não tenho imitado esse centurião. Eu não tenho tido essa fé incondicional. Essa fé que não duvida. Essa fé que não vacila. Essa fé que compreende que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem faltado. Mas e como ela vem? O Senhor Jesus falou: a fé vem. A fé vem. E ouvir? Não é ouvir a palavra do mundo. Não é ouvir a palavra do médico. Não é ouvir a palavra do cartorário. Não é ouvir a palavra do patrão. É ouvir a palavra de Deus.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, queridos, a questão toda é o exercício da fé. A questão toda é nós nos dedicarmos para que coisas grandiosas aconteçam. E basta apenas uma palavra. O Senhor fala assim: não sejam muitas as suas palavras. Certa feita, eu fui orar pedindo ao Senhor para que Ele me desse uma palavra. Fui convidado para pregar na Igreja Batista lá de Mandaguari. O primo da minha esposa é pastor lá, Igreja Batista Brasileira. E eu passei a semana porque pregar exige que você peça a graça de Deus para que Ele te dê uma palavra. A palavra é dele, mas você precisa verbalizar ela. E Deus me deu uma palavra, acho que não foi uma palavra mais do que 20 minutos. Cheguei na igreja, a igreja estava passando por um momento lá que precisava decidir algumas coisas. Deus me deu uma palavra, eu quando eles viram eu já tinha terminado. Foi a experiência mais marcante que eu tive, devido aos acontecimentos que sucederam após a palavra ter penetrado a vida dos irmãos. Basta apenas uma palavra. Vocês lembram a oração de Jesus, quando o seu amigo Lázaro, há 4 dias, no túmulo? Vocês lembram o que Jesus fez? A oração de Jesus foi assim, ó: Lázaro, saia para fora. 4 dias fedendo. Ninguém ia arriscar, irmãos. Mas Jesus arrisca tudo quando existe fé incondicional. Como explicar? Se Lázaro já não ouvia, já não sentia, já não via, já não falava, já não se movia, e há 4 dias já tinha sido sepultado, já fedia. É porque a palavra de Jesus continua criativa. Ele diz: haja luz no meio das trevas, e a luz aparece. Jesus separa as águas, irmãos. Uma porção em cima, outra porção embaixo. Jesus diz: a terra produz a relva, produz árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, e assim se faz. Jesus fala: olha, que haja luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, e ele fala, e assim sucede. Jesus fala para a terra: olha, produza seres viventes, e a terra simplesmente produziu. É esse Jesus de quem vos falo nesta noite, que basta apenas uma palavra dele, e a sua vida pode ser transformada, pode ser mudada. Por que choras? Né? Por que sofres? É uma experiência que pode produzir algum benefício? Sim, mas é uma experiência que pode acabar quando ela encontra a realidade de Cristo mudando a história. Jesus Cristo disse o seguinte: obras maiores do que estas vocês farão.
Está falando com quem ele? Ele está falando com você e comigo, com a igreja. Ele fala: se você crer, você verá a glória de Deus. Você não vai ver a glória de Deus quando você morrer e for para o céu. Você vai ver a glória de Deus nesse tempo que se chama hoje. Amém. Eu quero. Mas você tem que querer. Você tem que buscar, você tem que crer. Jesus acredita em mim e em você. Muitas vezes, mais do que nós acreditamos em nós mesmos, Ele acredita. Jesus tem fé, hein? E exercita esta fé, porque Ele nos chamou como igreja, como seu corpo, como representantes dEle nesta terra, para fazermos transformações na vida de homens e mulheres com a nossa vida. Você é um agente de Deus. Você é um transformador de pessoas. Você é boca dele na terra. Ele falou: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar com vocês e ensiná-los a respeito de todas as coisas. E vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Temos sido testemunhas de Cristo. Se não, está faltando poder. E o poder está disponível. Tem que buscar. Você sabe quem é a fonte. Então, irmãos, basta apenas uma palavra. Quantas coisas erradas, quantos sofrimentos, quanta bagunça que acontece, até que o homem receba a palavra de Cristo. Tudo muda. Basta apenas uma palavra para que você tome a decisão certa. Basta apenas uma palavra para que você tenha paz no seu coração. Basta apenas uma palavra para que você não tenha mais medo, não tenha mais dúvida, para que você acredite que é alguém escolhido por Deus e que Deus tem um propósito eterno para a sua vida e através da sua vida. Basta apenas uma palavra para que você entenda que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e está vivo e ativo no universo. Amém. Basta apenas uma palavra, meu irmão. Porque a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo. Não é de um. A Bíblia diz que é de todo que nele crer. Talvez você nem saiba e nem acredite, mas tem alguém orando por você. Você sabia disso? Esse servo, eu penso que ele jamais imaginou que o seu patrão fosse buscar em Jesus a cura para a sua vida. Um homem tão importante. Se humilhou e teve sua oração ouvida. A Bíblia diz assim que aquele que se humilha será, e aquele que se exalta, irmãos, essa é a maneira de Deus agir, é a maneira de Deus fazer a sua vontade. Então, creia que alguém intercede
para que você não desfaleça, para que você se mantenha firme, se mantenha na direção certa. Quando Jesus ouviu aquele homem pedir para ele que fosse curar o seu servo, ele disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus é muito sensível. E ele falou: meu servo está paralítico e em terrível sofrimento. Qual foi a reação de Jesus? O que Jesus falou? Deixa comigo, eu resolvo. Eu vou lá. Uma situação como essa, Jesus é capaz de fazer a mesma coisa hoje. Sim ou não? Basta apenas uma palavra. Uma palavra da parte de Deus muda toda uma situação, transforma instantaneamente uma situação impossível de ser mudada. E aquela era uma situação que não mudaria de outra forma. Você tem falado com Jesus diariamente? Sim ou não? Porque hoje nós vivemos um tempo em que muitas palavras têm chegado na vida daqueles servos do Senhor. Muitas palavras são dirigidas a nós. Nós vivemos no tempo em que as informações chegam muito rápido. Em um dia você é bombardeado por tantas informações. E nós precisamos, nesse tempo que se chama hoje, pensarmos se nós temos escutado a palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos mantém na fé, saudáveis espiritualmente. É a palavra do Senhor que nos sustenta. E às vezes eu sou capaz de ficar no WhatsApp 1 hora, ou no YouTube, ou em outra mídia, ou assistindo um documentário ou tal, 1 a 2 horas, e não sou capaz de ficar 10 minutos diante da palavra de Deus, meditando nela. Então, eu preciso parar e refletir a respeito disso. Eu preciso buscar compreender que basta apenas uma palavra para que a minha vida fique na condição que Deus quer que ela esteja. Amém. Não precisa muitas, basta apenas uma palavra. E o Senhor diz que não sejam muitas suas palavras, que a sua palavra seja sim, sim, é isso mesmo, ou que a sua palavra seja não, e é não, sim para aquilo que agrada ao Senhor, e não para as coisas que o desagradam. E ele é enfático. O Senhor fala assim: porque o que passar disso é de procedência maligna. Então eu preciso pensar como têm sido as minhas palavras. Elas procedem de Jesus ou elas têm uma outra procedência? Não é por muito falar que serás ouvido, não é isso?
Hoje tem pessoas que se especializam em falar bem para convencer o outro a fazer aquilo que ele quer e deseja. Independente se o que ele quer e deseja é algo que está no coração de Deus ou não. Isso eu falo dentro de pessoas no nosso meio. Líderes. Ele treina aquelas palavras de persuasão. Fala manso, suave, convincente, mas o seu coração está diante do Senhor, porque as suas obras o acompanham. Ele deixa um rastro, e nesse rastro as suas pegadas marcaram negativamente. O Senhor Jesus disse: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos da minha palavra. Ele está falando: esteja satisfeito comigo, porque nele nós podemos encontrar tudo que precisamos e tudo que o outro que está sofrendo precisa. Basta apenas uma palavra, irmãos, e a minha e a sua situação certamente será transformada. Amém. Você acredita assim? Amém. Uma palavra muda tudo. Uma palavra do Senhor faz com que a vida de um homem, a vida de uma mulher, nunca mais seja a mesma vida. A Bíblia nos diz que a palavra criadora, quando ela é enviada a um ser humano, ela traz a vida de Deus para a sua vida. E a vida de Deus, crescendo em mim e em você, é que faz com que sejamos aceitáveis diante de Deus. Nós podemos buscar ao Senhor hoje. Nós podemos buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. Nós podemos buscar ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. O que você gostaria de receber do Senhor nessa noite? Nem sei, pastor. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. O que você veio buscar do Senhor nesta noite? Ou o que você veio buscar no Senhor? Pastor, eu vim hoje só oferecer a minha adoração e o meu louvor. Rapaz, se você só veio fazer isso, você vai levar algo de bom do Senhor para a sua casa. Aleluia. Com certeza. Mas além disso, certamente tem tantas coisas para serem resolvidas. Às vezes não é nem com você, mas é com o outro. O centurião aqui certamente não precisava de nada. Tinha posição elevada no reino, tinha 100 homens ao seu comando. No outro texto de Lucas, diz que ele foi alguém que até ajudou na construção da sinagoga. Que ele ajudou a construir o templo, que ele era um homem bom. Mas ele percebeu o poder de Jesus para transformar situações. E nós podemos perceber também nesta noite, que basta apenas uma palavra, que tudo pode mudar
na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, nos nossos empreendimentos, nos nossos sonhos, no nosso casamento, na nossa família, com os nossos filhos, tudo pode mudar. Se você receber de Jesus apenas uma palavra, você não vai ser o mesmo. A sua vida não vai ser a mesma. Seus pensamentos não serão os mesmos. Tudo muda quando a palavra de Deus, a palavra criadora, é ministrada no nosso coração, na nossa vida. A palavra de Deus continua poderosa. Basta apenas que esta palavra venha, e ela vai produzir a edificação, o conselho, a direção, vai iluminar, vai sustentar, vai manter eu e você de pé, vai edificar a nossa vida. A palavra continua a mesma. A palavra de Deus tem poder. E nós precisamos nos alimentar desta palavra. Nós precisamos buscar esta palavra como o que há de mais precioso para a nossa vida. Quando esse homem se dirigiu a Jesus, a única coisa que ele tinha em mente era ajudar o servo dele. E Jesus teceu um elogio sobre ele. Ele não estava pensando em si mesmo, ele estava pensando no outro. Ele não era egoísta, como muitas vezes eu sou egoísta. E me dirijo ao Senhor, falando sempre: eu, para mim, eu preciso, faça, eu quero, tenha misericórdia de mim, sempre sou eu o foco. E ele nos ensina aqui que quando o outro que precisa mais do que eu, é o foco da minha intercessão, então Jesus pode dizer sobre mim: nunca vi fé como a deste homem, nunca vi fé como desta mulher. Fé que transforma, porque ela é focada para o benefício do outro. Como nós temos nos dirigido ao Senhor? Eu mesmo sou um fanfarrão. Eu vou lá pensando em mim. Eu, Senhor, os meus problemas, as minhas lutas, as minhas possibilidades. Mas eu preciso também pensar em o outro, que está numa situação pior do que a minha. E que Jesus pode mudar a situação. E pode se alegrar comigo e através de mim. Então, irmãos, esse intercessor, centurião, ele pode representar aqui alguém que intercede por você. Talvez o seu líder tenha intercedido por você e você nem sabe porque está de pé. Você nem sabe porque o mal não tem atingido sua casa. Mas certamente, na igreja do Senhor, sempre tem aqueles que oram pelos outros. Sempre alguém está intercedendo. E é isso que faz com que a igreja continue andando, continue firme, continue viva, continue operante, porque a igreja é do Senhor. Jesus é o Senhor da igreja. Somos milhões de filhos de Deus espalhados por toda a face da terra.
há milhares de denominações. Mas aqueles que pertencem ao corpo de Cristo são filhos de Deus, independente de denominação. Porque o que os salva, os redime, os cura, os liberta, é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Ele tem feito isso, irmãos, aos milhares sobre este planeta. Amém. Então, queridos, nós precisamos pensar um pouco. Pensar que, na pior das hipóteses, nós temos um intercessor que não falha. A palavra de Deus diz que Jesus intercede por mim e por ti. De quanto em quanto tempo? Diz que sempre, todo tempo. Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós. Enviou o Espírito Santo para interceder por nós. E nos chama para intercedermos pelo outro. Sermos seus imitadores. Ele faz, eu também posso fazer. Ele faz, eu sou capaz de fazer. Então, queridos, tudo é possível quando nós cremos e recebemos a palavra do Senhor. Amém, aleluia. Nessa noite, a palavra do Senhor pode estar produzindo algo em você e através de você, de maneira tal que você nunca mais vai se esquecer dessa noite. Amém. Ele é poderoso para fazer. Talvez você nessa noite veio e falou: eu preciso que algo aconteça. Eu quero te dizer, já aconteceu. Já aconteceu. Você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Porque o Verbo já se tornou um ser humano. Para que os seres humanos também se tornassem seres espirituais. E nós estamos incluídos nessa agenda de Deus. Basta apenas uma palavra. Você recebe uma palavra do Senhor nessa noite? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. A palavra de Deus, ela é como Deus. Ela não muda. Ela é poderosa. Ela é eficaz. Ela cumpre o propósito para o qual Deus a enviou. E eu gostaria de te desafiar nessa noite, para nesse momento que nós orarmos, você fazer um pedido para Jesus. Amém? Alguém não tem pedido para fazer? Se você não tiver pedido nenhum, peça por mim qualquer coisa. Caso você não tenha pedido nenhum, mas se você tiver, eu gostaria que você orasse agora junto comigo. E que você então apresentasse ao Senhor. E que você dissesse ao Senhor: basta apenas uma palavra. A palavra que eu recebo de ti nessa noite. E esta situação será mudada. Você crê? Tudo é possível apenas ao que crê. E aqui nós estamos entre pessoas que creem, senão você não estaria aqui. Vamos orar ao Senhor.
Faça essa oração, a sua oração particular e especial, a sua causa, o seu caso, e vamos crer que o Senhor agirá. Senhor Jesus, estamos nesta noite, juntamente contigo, em tua igreja, diante da tua palavra de poder, e cada um dos teus filhos que o Senhor comprou por alto preço, que se encontram nesta noite, para a adoração, para o louvor e para agradecer por tudo que o Senhor é e faz. Os teus filhos apresentam diante de ti agora as suas petições. E eu quero te pedir, ó Deus, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi enviada nesta noite. Ó Deus, visita a situação que está sendo exposta diante de ti. Glorifica o teu nome, Senhor, respondendo aos teus filhos que aqui se encontram nesta noite e buscam no Senhor e do Senhor esta graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você crê? Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor não está com as suas mãos encolhidas e os seus ouvidos não estão tapados. Por isso, nesta noite, eu recebo o que a tua palavra promete para mim. Eu recebo para que o teu nome seja glorificado em minha vida e através da minha vida, para o louvor do teu santo nome. Amém e amém. Amém, amados. As palmas louvam Jesus.